Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta mais uma vez. Eu quero falar de um assunto importante que o técnico em eletricidade precisa ter em mente, certo? Ele precisa ter em mente. Qual? Qual é, Marquinho? Marcou! Qual é? Ó, ele precisa ter definido, carregar em mente a tensão, tá? Ó, tensão, certo? Igual a volts, é representada por V ou U, em algumas nomenclaturas. Corrente, tá? Precisa ter isso em mente, para você não passar vergonha. Corrente, que é representada pela letra I. Vou fazer aqui diferente para você visualizar melhor. Ó, tensão igual a V ou U. Esses dois, beleza? Corrente igual a I. Ó, vamos botar aqui um parênteses, que é sempre feito assim, um parênteses, ó. Conseguiu ver? Tá conseguindo ver aí? Então vamos lá. Corrente igual a I, tá vendo aí, ó? E um outro fator também que você precisa ter em mente é o quilowatt. Tá? O quilowatt, ó, quilowatt. Tá vendo, ó, quilowatt. E é igual, representado pela letra Y. Ó. Aí você fala assim, mas Marcos, o que isso vai me ajudar? Vai te ajudar em muitas questões. Pronto. Essas três grandezas aqui, elas te ajudarão no dia a dia. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um motor de 75 kW. Ele é um motor de 75 kW, ele vai dar 135 amperes, mais ou menos. Ó, motor. Talvez não vai dar para você ver que está muito longe. Seu CV, o CV dele. CV ou quilowatt. O que é quilowatt? É a força que ele exerce. O CV é a capacidade que ele tem. O quilowatt é a potência que ele gera em 100 CV. Tá? O motor tem 100 CV, ó, 100 CV. E ele tem 75 kW. Aí você fala assim, Marcos, que é isso? Que é isso? Não. Isso, um CV ele é igual a 736 watts. Foi definido, tá? Um cálculo científico. Então, um CV é igual a 75 kW. 100 CV. Tá vendo? Motor CV igual a 100 e o quilowatt igual a 75. Qual a corrente? A corrente dele, tá vendo aqui, ó? Corrente. Como é que faz? O I dele, que é a corrente definida por essa letra, é igual. Qual é a corrente? Vamos botar 135 amperes. Olha como é que muda, hein? Corrente I igual a 135 amperes, ó. Ó. Mas Marco, que conversa é essa? Beleza, suponhamos que você tá lá na rede.
e o dono de uma empresa fala assim, calcula para mim o consumo desse motor. Como que você vai fazer? Vamos desmanchar aqui? Gravou aí? Como que você vai fazer? Vamos calcular o consumo do motor. A corrente, corrente I dele é igual 135 amperes, tá? Lá. E agora, Marco? Agora que entra em jogo a tensão dele, tensão, né? Tensão é 380 volts, vamos servir como base. E agora, Marco, o que nós vamos fazer? E eu quero descobrir a potência que ele vai consumir. E o quilowatt? E o quilowatt dele, Marco? Como é que eu vou descobrir o quilowatt dele? Aí o que você faz? Vou fazer um cálculo prático aqui para você. Cálculo prático. Sem precisar daquela baboseira daquelas formas de ficar montando a conta. Porque você está em campo, preste atenção. Você está em campo, então você não tem muito tempo para ficar fazendo nada bonitinho, não. Eu tenho a corrente, eu tenho a tensão, o que eu faço? Eu multiplico a corrente vezes a tensão, tá? O quilowatt, como é que ele monta a forma? O quilowatt é igual tensão vezes I. V vezes I. Não falei que eu não ia montar essa baboseira, né? Vezes I. O que é isso? É 380 volts vezes 135 amperes. É igual. Aí, como você faz isso? 135 amperes. O quilowatt igual, vamos ver, 380 volts vezes 135 amperes. Tá vendo? Vai dar 51.300. 51.300. Se você dividir por 1000, tá? Porque você vai dividir por 1000 agora. Divide por 1000, que aí está em K. Porque é 51, aparece assim na calculadora, 51.300. Mas tá aqui é o watts, Mas eu quero em kilowatt. Como que eu vou fazer? Eu pego esse 51.300 e divido por 1000. 51.300 e divido por 1000, que vai dar 51,3 kW. Esse é o quilowatt produzido de momento se ele tiver em funcionamento pleno, consumindo toda a corrente que o motor tem. Mas agora tem uma diferença que você precisa saber entre você fazer um cálculo sobre a energia medida em uma residência, tá? Que tem uma fase e um neutro, e uma energia medida trifásica. Quando ela é trifásica, ela é medida diferente. Como é que funciona, Marco? É assim, Vou tirar aqui, Como é que funciona? Você vai medir a energia de uma empresa. Você tem lá RST. Beleza? Você está medindo aqui as 3 fases. Você mede a corrente, deu 135. I igual 135 amperes. Tá. Só que aí, se deu 135 amperes,
o quilowatt está dando 51,3. Já medi lá, não medi? 51,3. Mas se é trifásico, ó, se é trifásico, se ele é trifásico, então eu vou dividir pela raiz de 3. Então agora eu divido, tá? Ó, eu divido pela raiz de 3. Aí eu vou ter o quilowatt real de consumo naquele momento. O restante dessas coisas a gente fala na outra hora. Exemplo, se eu tenho 51,3 kW, né? Aqui é quilowatt, ó. Quilowatt. Se eu tenho 51,3 kW e eu divido pela raiz de 3, qual é o resultado que eu vou dar aqui final? Qual o resultado final em quilowatts que eu vou ter? Então eu pego o 53,1, vou fazer aqui 53,1 dividido pela raiz de 3, que é 1,73 que o pessoal fala aí. Vai dar 30,66 kW. Então o quilowatt real que esse motor está consumindo para gerar, para a empresa pagar, vou falar agora para você, 30,66, vou arredondar, 66 kW. O quilowatt é 30,66, que é o que ele gasta, porque você está fazendo, você está dividindo pela raiz de 3, porque ele está sendo alimentado por 3 tensões. Já o de residência não. O quilowatt que é medido de momento, esse é o registrado para poder gerar receita para a concessionária. Você está entendendo? Então você precisa saber disso. Por quê? O outro sim que você precisa saber, o eletricista é bom ter de mente, é o seguinte, que ele precisa ter de mente, ele tem que ter uma caderneta. Para que ele tem que ter uma caderneta? Para ele ter esses dados anotados. Quando você for instalar um motor numa unidade, ele é, vamos supor que ele dá 80 amperes. Você tem já conhecimento que a placa de motor, você tem que ter uma cadernetinha anotada essas coisas. Motor de 10 dá quantos amperes? Motor de 20 dá quantos amperes? Motor de 7,5 dá quantos amperes? O de 10, por exemplo, o de 7,5, por exemplo, eu sei de cabeça, ele vai dar 13 amperes em 380. Certo? Agora, se você tem 80 amperes lá, exemplo, a título de exemplo, o motor, a placa dele está dando 80. Você que instalou o motor na máquina e ele trabalhando com 150, está errado. Aí o que você tem que fazer? Como você tem conhecimento que a corrente máxima que ele pode ter, que ele pode gerar é 80, se está dando 150, algo está errado. O equipamento está pesado, alguma coisa está trancado, o motor é insuficiente, alguma coisa aconteceu que essa corrente subiu. Você tem que fazer essa análise na hora. Você não pode ir lá instalar o motor e virar as costas. É o que acontece, às vezes eu vejo aí. Ah, o rapaz instalou o motor, mas queimou. Vai verificar, o equipamento está com problema. Então, meu amigo, passei mais uma informação para você aí. Espero que te ajude de alguma forma. Curte nossos vídeos, comente, compartilhe, para sempre ajudarmos pelo menos uma pessoa.